Bom dia, graça e paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesta manhã. Que o Senhor venha abençoar o nosso dia grandemente. Que a luz do Espírito Santo de Deus venha resplandecer na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, para a honra e a glória do nome santo de Jesus. Você está na célula digital da família IJM Jesus para as Nações, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu gostaria de estar fazendo um convite nesta manhã. Domingo teremos o grande culto profético às 9 horas da manhã. O altar tem resposta. Grande culto profético com o profeta Vinícius, a nossa querida profeta Ariana Iracete, o apóstolo José, e você está convidado em nome de Jesus para estar ali recebendo uma direção para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos orar para dar continuidade. Essa semana estamos falando sobre o altar tem resposta. No domingo, se eu não me engane, eu creio, ou é o terceiro ou é o quarto domingo, são 7 domingos e o altar tem resposta, a busca pela resposta no altar. O que nós temos entregado nesta manhã ao Senhor? Como sacrifício vivo no altar para ter resposta. O que nós temos entregado, o que você tem entregado nesta manhã? Na medida que nos entregamos, a resposta vai depender do tamanho da nossa entrega, do nosso sacrifício vivo, do Senhor Jesus ser prioridade na minha vida e na tua vida nesta manhã, para ter resposta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Eu te agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui, Senhor, para falar da Tua palavra, para fazer o Teu querer, a Tua vontade, assim como está na Tua palavra, boa e perfeita, agradável vontade. Não vivo mais eu em mim, mas Jesus. Eu tenho buscado, Pai, mortificar a minha natureza pecaminosa para viver a natureza do governo dos céus, porque sabemos, Pai, que a Tua palavra nos diz que sem santidade ninguém verá Deus. Oh, Papai, nos ajuda nesta caminhada, Pai. Estamos numa passagem aqui, e tenho certeza que um dia encontrarei a Ti, o verei face a face como Tu és. Perdoa, Pai, os nossos pecados nesta manhã, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Pai. Perdoa, Pai, arranca do nosso coração tudo aquilo, Pai, que não Te agrada. A inveja, o egoísmo, a soberba, tudo que está na Tua palavra que o Senhor diz para não fazermos o que tenhamos feito. Sim, Pai, tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Tira, Pai, arranca de nós. Não é só mudar por fora, mas é o interior, porque a Tua palavra diz que é uma luta constante até o último dia que respirarmos nessa terra. É uma luta no interior, entre a carne e o espírito. Nos ajuda, Papai. Nos ajuda, Papai, a arrancar tudo aquilo que está no nosso interior que não Te agrada, que muitas das vezes nos afasta de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai. Sabemos que os dias estamos caminhando no tempo do fim. Sim, Jesus. Mas a Tua palavra, como está escrito em Mateus 24 em diante, o reino do Senhor o reino de Cristo vai ser anunciado à humanidade. E quando toda a Tua palavra, o reino de Jesus, for anunciado à humanidade, virá ao fim. Oh, Papai, tudo que está acontecendo aí, permissão Tua. Temos que estar vigilante, em alerta, em oração, orando e vigiando todos os dias, até que o Senhor venha. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós que estamos nessa terra. Tem misericórdia da nação, da humanidade, Pai. Tem misericórdia, Tu é um Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus de justiça.
e justiça. Nos dá o livre-arbítrio de escolhermos o caminho que queremos seguir, de vida eterna ou morte eterna. Abençoa, papai, vem falar nesta manhã os nossos corações. Sabemos que sem ti nada podemos fazer, mas se estivermos aliançados com Jesus Cristo, somos mais que vencedores, que a tua palavra me diz quem eu sou. A tua palavra me diz quem eu sou e que eu posso todas as coisas em ti, e o que eu tenho, e quem eu sou para ti. Sou tua filha amada, filha de Deus, filha de Deus. Glória a ti, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço por este momento glorioso na tua presença, de falar da tua palavra. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade no livro de Juízes, capítulo 6. Estamos falando sobre o altar tem respostas. O altar tem respostas. Juízes 6, que diz assim, eu vou ler alguns versículos porque o texto é grande e o tempo não me permite muita coisa. O tempo é curto, amém? O povo de Israel pecou contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian, o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos medianitas em cavernas, em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os medianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e o povo do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto da Gaza. Não deixavam nada para os israelitas verem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Ele e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel com eles. Então todos os israelitas pediram socorro a Deus o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos medianitas, ele mandou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês. Aqui nesta terra expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amoreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. A desobediência. Aqui nós vemos a desobediência do povo. Ali Deus entregou o seu povo aos medianitas, por conta da desobediência do povo, por não dar ouvido à voz de Deus. Eles fizeram o que era mal. Aqui no início do capítulo 6 de Juízes, nós vemos que o povo de Deus fez o que era mal. E o povo estava na mão de Deus, mas Deus entregou aos inimigos. Por causa da desobediência, o Senhor permite que o inimigo toque em nós, em várias áreas da nossa vida, até no nosso corpo físico, por causa da desobediência. E aqui nós vemos, o Senhor disse que não era para adorar deuses estranhos, e eles adoraram. Eles fizeram o que era mal ao povo, pela desobediência. Quando nós lemos aqui, vou citar alguns versículos. Gideão respondeu, a partir do verso: e esse carvalho pertence a Joás, que era da minha família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os medianitas não encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados
nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito. Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Nós vemos aqui que o Senhor escolhe os improváveis, independente da sua família, das condições. Quem levanta é o Senhor. É Ele que levanta, é Ele que escolhe, é Ele que levanta, é Ele que envia. Deus é poderoso. 16. Mas o Senhor Deus disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os medianitas como se fosse um só homem. Olha o poder que Deus nos dá. Como ele iria guerrear contra os inimigos como se fosse um só, porque Deus estava com ele, assim como Deus está conosco. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dai-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. E por favor, não vá embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse o Senhor. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida em uma cesta e pôs o caldo em uma panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então, na carne e no pão, então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão, e o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto e disse, apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Ele temeu por ver o anjo, achou que iria morrer. Gideão construiu um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de Senhor. O Senhor é paz. Até hoje esse altar está em Orfa, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite o anjo disse a Gideão: leve o touro que pertence a seu pai do altar. Leve o touro que pertence a seu pai, outro touro de 7 anos, e derrube o altar do deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Sera, que está ao seu lado, neste lugar alto e seguro. Faça para o Senhor, seu Deus, um altar de pedra bem arrumada. Depois, pegue o segundo touro e a madeira do poste da deusa Sera, arrancado, e queime tudo. E no altar como sacrifício. Queime no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez como que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez à noite. De madrugada, quando os homens da cidade se levantaram, acharam o altar de Baal e o poste da deusa Sera derrubados, e o segundo touro queimado no altar que tinha sido destruído ali, e perguntaram: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Sera. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado.
Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado Jeroboão, pois Joás tinha dito que Baal mesmo se defenda e o altar dele que foi derrubado. Amém? Aqui nós vemos a desobediência do povo e as consequências. Como nos dias de hoje, o que nós temos oferecido ao Senhor? Porque quando estávamos no mundo, aqui o altar de Baal é o mundo. Porque quando viemos para Jesus, o Evangelho é nascer de novo, é morrer para a nossa natureza pecaminosa e viver verdadeiramente, nascido da água e do Espírito. Aqui nós vimos no livro de Juízes, que fala sobre Gideão, quando Deus chamou Gideão ali para libertar o povo das mãos dos seus inimigos. Porque Deus permitiu 7 anos o povo viveu ali sofrendo em uma situação. Se você ler o texto depois, você vai entender melhor. Por conta da desobediência. Quando Deus diz, como está na palavra, coisas que não é para fazer e fazemos. O Senhor permite as consequências para que nós aprendamos com os nossos erros e colocamos a nossa vida, o nosso altar, que é o nosso corpo, o nosso templo, que é morada do Espírito Santo, colocamos no altar dele. O altar tem resposta, mas a partir do momento que nos alinhamos ao altar e obedecemos a palavra, que o Senhor diz na sua palavra, se me ouvires e obedecer, comereis o melhor que produz a terra. Por isso, nesta manhã, não temos que ali, quando Gideão pegou o cabrito, para oferecer a Deus como oferta, no verso 19, ele diz que ele ofereceu o cabrito como oferta a Deus. E aqui no 25 em diante, Deus pediu para ele derrubar o altar de Baal, que estava na casa. Ali quando ele perguntou, Senhor, se tu és conosco, por que nós estamos passando por isso? Tinha um altar dentro da casa do pai de Gideão, um altar oferecido a Baal, que não é o Deus Todo-Poderoso da Bíblia. E a deusa Sera, e Deus falou, derrube esse altar. Faça um altar para mim, pegue o touro que está oferecido a Baal e ofereça a mim como sacrifício. O que nós temos oferecido ao Senhor nesta manhã? Como sacrifício vivo. Temos morrido para a velha natureza pecaminosa, para o mundo. O mundo, aqui Baal e a deusa Sera significa os deuses aí do mundo. O que fazíamos antes aí no mundo? E quando vemos para o Senhor, Ele aceita nós como estamos, mas Ele não permite, Ele não admite que continuemos da mesma forma, tendo as velhas práticas da natureza pecaminosa de quando estávamos aí no mundo. Sabemos que é uma construção, um processo, mas temos que buscar no Espírito Santo, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nós vemos ali o sofrimento do povo de Deus, do povo de Israel, por conta da desobediência. O tempo todo eu tenho lido a Bíblia nos últimos dias, estou tentando ler a Bíblia até o final, porque ainda não li, mas assim, eu vejo ali que o tempo todo é a desobediência, a nossa desobediência. E Deus permite que coisas negativas aconteçam, que o nosso acusador, o diabo, ele vai até a Deus e nos acusa. E ali Deus dá permissão, o Senhor que permite que Ele toque em área das nossas vidas, muitas das vezes até no nosso corpo físico, com enfermidades, porque o nosso altar não está alinhado à vontade de Deus. O que nós temos oferecido ao Senhor, o cabrito ou o touro? Nós temos que oferecer o melhor, porque quando nós estávamos servindo ao mundo, a Baal, nós oferecíamos o melhor tempo de qualidade. Fazíamos tudo aí que o mundo oferecia, muitas das vezes, a melhor oferta. E muitas das vezes reclamamos de estar sempre na igreja, buscando ao Senhor, mas quando estava aí no mundo, íamos para a festa, íamos para as festas, não tínhamos horário para voltar, muitas das vezes gastávamos até o que não tinha. E hoje nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, estamos na presença dEle, temos que oferecer o melhor tempo de qualidade, semear no reino, para crescimento do reino, porque o nosso Deus, Ele não precisa do que temos. A palavra diz que Ele é o dono do ouro e da prata, mas o reino precisa.
o reino do Senhor para crescer, para multiplicar na terra, porque Ele diz, crescer e multiplicar, crescer e multiplicar. Que nesta manhã nós venhamos pedir o discernimento do Espírito Santo para entender o que temos que alinhar no nosso altar na presença de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor, ao Espírito Santo, para me mostrar, porque a palavra de Deus diz que é um processo. Quando nós viemos para o Senhor, nós passamos por um processo de desconstruir os altares, derrubar os altares de Baal para construir um altar ali em obediência, rendido ao Senhor, com o coração quebrantado, só por meio do seu Espírito Santo, pela busca, a entrega ao Senhor ali verdadeiramente, para que Ele venha desconstruir o que está dentro de nós, não só o externo por fora, porque a palavra de Deus hoje eu entendo, o trabalhar do Espírito Santo é no nosso interior, porque ali a palavra de Deus diz que é uma luta constante entre a carne e o Espírito, é o que está dentro, que o Senhor sonda os nossos corações, nosso pensamento, para dar a cada um conforme a sua conduta. Glória a Deus. Glória a Deus, que nesta manhã nós viemos clamar ao Senhor, perguntar, Senhor, o que eu tenho feito que não tem te agradado? Por que as coisas não têm acontecido na minha vida? Porque nós vemos na palavra de Deus que Jesus veio não só para perdoar os pecados e dar a salvação eterna, mas e a vida abundante? É vida aqui agora, em abundância. Abundância não tem falta de coisa alguma. Glória a Deus, muitas das vezes são permissões que o inimigo tem na mão, por brechas que abrimos, porque abrimos aqui no mundo natural para que o mundo espiritual haja. Tanto o espírito de luz como o império das trevas na nossa vida. E eu glorifico o nome de Jesus por entender a palavra dele, que é algo espiritual, não é algo da nossa natureza pecaminosa, da nossa carne, não, mas é do Espírito. É do Espírito, abrir os olhos do Espírito para que o Senhor mostre o que temos que alinhar, se estamos agradando ao Senhor, se estamos verdadeiramente obedecendo a Ele. E nesta manhã nós venhamos pedir ao Senhor que venha abrir os nossos olhos, para que nós venhamos nos alinhar, porque estamos caminhando para o fim dos tempos. Tudo que está acontecendo aí fora é cumprimento da palavra de Deus, cumprimento. Mas eu tenho buscado ao Senhor para continuar até o dia que Ele me permitir aqui. Porque o dia que Ele tirar o meu fôlego de vida, como está na palavra, o fôlego de vida pertence a Ele, eu voltarei para Ele. No dia que Ele resolver me tirar da terra, Ele já voltou para mim. Eu tenho que estar preparada, vigiando, orando, buscando ali verdadeiramente viver o governo do céu, como está na sua palavra, e resplandecer a luz, porque a palavra diz que nós somos luz no mundo de escuridão. Nós temos que representar verdadeiramente Jesus através de nós, através das nossas vidas. As pessoas têm que ver Jesus verdadeiramente em nós. Ali quando Jesus falou, em uma passagem que tem aqui, na palavra que eu não me recordo agora, quando ele disse para os discípulos, de que espírito sois? Hoje eu sei que nós somos seres tricotômicos, somos um espírito dentro de um corpo que tem uma alma. A palavra diz que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Mas a alma nós damos destino em vida aqui e agora, pelas nossas escolhas, determina caminho de vida eterna ou morte eterna. E eu tenho vivido experiências com Deus no sobrenatural. Ali quando eu recebi o chamado, no final de 2024, hoje eu entendo que foi o anjo. Eu recebi o chamado do anjo por meio de sonho. O Senhor me chamou para esta preparação. E ali começou, no início de 2025, começou um processo de preparação que eu ainda estou. Estou num processo de formação e estou buscando o discernimento, encher do Espírito Santo, ser verdadeiramente um discípulo ali, nascida da água e do Espírito Santo, ser cheia do Espírito Santo, porque os milagres e as maravilhas que Jesus ali manifestava quando estava na terra, e os apóstolos, depois que Jesus subiu ao Pai, e seu Espírito Santo ali teve o derramar, o Espírito Santo que nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, é para nós hoje. É para nós estamos dando continuidade. O ID de Jesus, ele nos chamou para isso, ir de pregar o Evangelho a toda criatura.
Aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. O Evangelho de Jesus é arrependimento, é confissão de pecados, é salvação eterna, porque quando partimos daqui, temos um espírito que é eterno e uma alma. Iremos prestar conta a Deus de tudo que fizemos e não fizemos aqui. E a prestação de contas é individual. É individual, por isso que eu não me preocupo com nada. Eu quero só buscar o Senhor e focar no propósito, no céu, na nova Jerusalém eterna que está preparada para nós. Não me preocupar com A nem com B, porque a palavra de Deus diz que o joio e o trigo sempre estarão juntos. Mas é Deus que vai tratar, tanto do joio como do trigo. Que nós venhamos nessa manhã nos fortalecer em Deus, colocar o nosso altar em ordem para que venha agradar o Senhor, não agradar o homem, mas agradar o Senhor. A nossa preocupação nesta manhã tem que ser agradar o Senhor, porque a hora que Ele resolver nos tirar o fôlego de vida, Ele já veio para nós. Será que estamos preparados para encontrar com o noivo? A igreja aqui na terra é considerada a noiva do Senhor. Será que estamos preparados para encontrar o noivo? Eu tenho buscado me preparar. Morrer a cada dia para o pecado, que é o mundo aí, que a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Já é do maligno, não tem vida aí, é só morte eterna. Mas nós temos que orar por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que estão caminhando para caminhos de morte, é isso que a palavra ensina. Que o Senhor venha ter misericórdia e resgatar essas vidas que pertencem a Ele, que todos fomos comprados com o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ali, o maior amor que Jesus demonstrou por nós foi na cruz. Foi na cruz do Calvário que Jesus demonstrou o maior amor. Foi na cruz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar que o Senhor venha falar grandemente nos nossos corações a cada dia mais e mais. Eu tenho vivido coisas gloriosas. O Senhor tem me permitido, porque a palavra diz que é tudo permissão dele. A palavra diz, tem a boa e perfeita vontade de Deus e tem a permissível. Porque tudo que vem nas nossas mãos na terra, na mão de qualquer um de nós, seres humanos aqui, é permissão dele. Tem a vontade permissível e tem a vontade boa, perfeita e agradável. Eu tenho buscado viver a boa, perfeita e agradável. Assim como ele diz ali em Jeremias 29:11, eu sei os planos que tenho para ti, planos de te abençoar, não de te causar mal algum e te fazer acabar bem. Quando você começa a se entregar, a se render ao Senhor, a ter ali uma aliança verdadeiramente com Jesus, ali uma entrega, a busca por Ele, porque Ele fala na sua palavra, da medida que nós buscarmos a Ele, Ele se manifesta. Ele se manifesta. Deus é um Espírito, hoje eu sei, e o meu Espírito testifica com o Espírito Santo, está aqui conosco. É outro como Ele, que Jesus foi ali para o Pai e disse, enviarei, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei outro como eu. O Espírito Santo está aqui conosco até que Ele venha, até o fim da consumação do século. E Ele trará à luz tudo, não deixará nada no oculto, escondido. O Senhor traz tudo à luz. Quando estamos ali num relacionamento íntimo com Ele, eu já sei que Ele é meu Pai. Ele é meu Pai, Ele não é só meu Senhor e Salvador. Ele é meu Pai, meu Criador. Jesus vive, e um dia voltará, não tenho dúvida disso. Eu tenho vivido experiências no sobrenatural com Jesus, amém? Vamos orar, já está excedendo o meu tempo. Pai querido e santo, obrigado. Jesus voltará, Ele voltará, não se engane. Busque a Jesus enquanto se pode achar. Busque a Deus enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar, porque vai chegar um tempo que nem essa Bíblia, a palavra de Deus diz que até a Bíblia vai ser retirada. Vai chegar o grande dia do juízo, do julgamento final. Busque ao Senhor. Não existe vida sem Jesus, é morte eterna. É morte eterna, amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado. Obrigado, Pai, pela Tua presença gloriosa na minha vida que eu tenho sentido aqui. A presença do Teu Espírito que está aqui, Pai, eu não posso ver, mas eu posso sentir. A Tua presença, a paz que o Senhor traz ao meu coração, a paz que excede todo entendimento,
A alegria do Teu Espírito, Senhor, me enche de Ti. Me enche de Ti a cada dia, Pai, para que eu possa permanecer, vencer as tentações deste mundo, as adversidades, e seguir firme na Tua presença, olhando para a cruz, olhando para Jesus. Oh, Papai, me ajuda nesta manhã, Senhor, a ser parecido contigo, a ter a Tua mentalidade, o Teu comportamento, o Teu caráter, Senhor. Me ajuda, doce amado Espírito Santo. Abençoa, Senhor, nesta manhã gloriosa. Abençoa, Pai, a cada lar, a cada família, Pai. Tem misericórdia, Pai, da humanidade. Tem misericórdia daqueles que estão caminhando caminho de morte, que estão perecendo, Pai. Mas o Senhor deu o livre-arbítrio do homem escolher. Oh, Papai, tem compaixão, abençoa. Obrigado por mais este dia. Abençoa o nosso dia, nos guarda, nos livra de todo o mal, Senhor. Eis-me aqui, Papai, melhor lugar para estar aos Teus pés, rendida a Ti, fazendo a Tua vontade. Morrer para esse mundo é viver para Cristo eternamente. É o melhor lugar para estar, a melhor coisa, a melhor decisão a fazer. Oh, Papai, obrigado por me resgatar das trevas, porque esse mundo jaz do maligno, é treva, é escuridão. Obrigado, Pai, por me trazer para a luz e fazer resplandecer em mim a Tua luz e através de mim, para glorificar o Teu nome poderoso e eterno, que vive eternamente. Amém, amém, glória a Deus. Amém, fique com Deus, que Deus abençoe grandemente o seu dia, te guarde, te proteja de todo o mal. Busque ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: buscar-me-eis, me achareis quando me buscar de todo o teu coração. Busque ao Senhor, que Ele virá. Ele virá, Ele se manifesta na medida que buscamos a Ele. Temos que dar um passo para Ele, Ele dará dois para nós. Glória a Deus, fique com Deus e Deus abençoe grandemente. Amém? Paz e prosperidade. Paz e prosperidade na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. E até mais, se assim o Senhor nos permitir, porque tudo é permissão dEle. Tudo vem dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tchau, fique com Deus.